Bem, aproveito que eu estou nas redondezas, já não estive aqui em Minha faz algum tempinho. Khirbet Minha, em hebraico Horvat Minim, é um palácio do período Omida. Os califas omíadas governaram entre 661 até 750. Na verdade, começaram até antes, porque o primeiro califa omida ele já era governador dessa área desde 640. Mas esse sítio aqui é um palácio construído ou por Al-Walid I, que governou entre 705 até 715, ou Al-Walid II, que como califa ele governou por um período bem curto, 743, 744, ele foi assassinado pelo primo dele, mas ele construiu muitas coisas, inclusive alguns outros palácios, durante o período que ele era príncipe. Então esse sítio aqui foi escavado a partir de 1932. Infelizmente ele é aberto, ele faz parte, obviamente, do grupo de sítios protegidos pelo National Parks Fund, mas ele não tem cerca, qualquer um entra aqui. Ele foi escavado então por missões alemães, mas também pela Universidade Hebraica de Jerusalém, em 2004, 2005. Foi uma expedição que eu também participei dela. E o interessante desse sítio é que, fora o período que ele era usado como palácio, mas não era um palácio qualquer, era um palácio que fazia parte de um complexo com terrenos agrícolas. Então na verdade, como se fosse hoje, né, a grande mansão de uma área agrícola, econômica, fazia parte então, na verdade, da economia privada, provavelmente privada, dos príncipes. E existe uma série de palácios bem parecidos com esses. Mas o interessante é que esse palácio teve uma vida nova durante o 12º, 13º século, quando ele foi usado como engenho de açúcar. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, é bem cravado dentro dos vestígios do século VIII, faz parte, então, não sei falar em português, do furnace, fornalha que se fala, que infelizmente os tijolos decaíram durante esse tempo todo. A gente está falando do 12º, 13º século, mas a gente tem que aqui imaginar, existem fotos de quando isso foi descoberto nos anos 30, ainda havia uma parte bem maior que ainda estava in situ. Bem, isso aqui está ligado com uma via d'água, também não sei como é que fala isso em português, talha, não sei como é que se fala isso, mas dá para ver que abriram, né, uma passagem de água. Então tudo isso faz parte do engenho de açúcar. Aqui fora, se a gente saísse por essa passagem aqui, o que a gente está vendo aqui faz parte do palácio original. Era a mesquita interna do palácio, tá dando para ver o mihrab, que é o nicho, né, da reza, e a entrada lateral, que justamente quem trabalhava fora do palácio, né, nos terrenos agrícolas, poderia vir também rezar durante as horas de reza. E lá fora, por exemplo, existe uma prensa também que fazia parte do engenho de açúcar. Ao lado da mesquita existe um espaço aqui que era uma passagem entre o salão de recepção principal, que a gente vai ver já já. Então dá para ver, né, que tem aqui os pedestais, sustentavam os arcos, isso tudo então era coberto, obviamente.
E aqui, justamente quando os alemães escavaram nos anos 30, encontraram um lindo salão de recepção, tudo originalmente era coberto com placas de mármore que não sobreviveram, mas o negativo a gente ainda encontra eles em alguns lugares. Então dá até para elaborar de novo como é que essas lajotas de mármore, dá até para ver aqui. Se a gente limpasse aqui seria legal, mas isso tem que ser uma coisa organizada, com permissão. Se a gente pudesse limpar tudo, daria para ver muito bonito, até mesmo o desenho de quem elaborou o chão aqui, o piso, as lajotas de vários tamanhos. Então dá para ver aqui, bem, agora dá para ver minha sombra, mas dá para ver o imprint, né, que ficou no mortar. Tô falando um monte de coisa que eu não me lembro como é que fala em português, acho que é cimento, né? E o que a gente está vendo aqui, esses buracos, na verdade, era para colocar o mármore que também chegava até aqui em cima, e sobre isso, justamente na parte superior das paredes, eram mosaicos de vidro. E como é que eu sei disso? Porque durante as escavações dos anos 30 encontraram aqui, justamente nesse local, vestígios, vários pedaços de mosaicos de vidro, dourados também, ou seja, bem no estilo do que a gente conhece no fim do século VII, começo do século VIII, nos monumentos omíadas mais famosos, como Dome of the Rock, a Grande Mesquita de Damascus, etc, etc. Bem, durante as escavações foram encontradas nesse espaço aqui, que é ao lado, espaço lateral ao lado do salão de recepção, era na verdade o que se chama Beit, na verdade a moradia, né? Para onde justamente o proprietário poderia se recolher e descansar. E o legal aqui é que se agora a gente pudesse limpar tudo isso, vocês poderiam ver mosaicos lindíssimos, geométricos, muito bonitos, que estão aqui ainda, esperando pelo dia que finalmente esse sítio receba o devido tratamento e toda essa parte aqui seja coberta e a gente possa ver a beleza do lugar. Nós escavamos a parte oeste do sítio, eu não vou lá agora. Nós encontramos mais uma dessas moradias, encontramos mais mosaicos, tudo isso vai aparecer no nosso report. E o interessante é que durante as nossas escavações, o mais interessante de tudo que foi escavado foram os restos do engenho de açúcar. E como ele também acabou sendo destruído, talvez até por causa parcial, né, de um terremoto. Talvez o terremoto tenha soterrado o que já havia sido abandonado. A gente tem aqui também uma camada de incêndio, que se fala, que houve aqui também. Enquanto isso ainda funcionava como engenho. Durante as nossas escavações nós encontramos partes de um quadrúpede, ou uma mula, ou um cavalo, soterrado, e então provavelmente deflagrou aqui um incêndio e também trouxe ao fim o uso desse local como engenho de açúcar. É um dos sítios mais importantes para o começo da indústria açucareira na história. Então, antes nós estávamos na parte sul do sítio, né, onde está a mesquita, a direção da reza para o sul. Nós agora estamos aqui na parte norte do palácio. Então, justamente dá para entender o uso posterior, né, do 12º, 13º século. Nós estamos falando dos colonos francos, né, que chegaram com as cruzadas e receberam esse território aqui, que já tinham pelo menos desde o século X, mas acredito que muito antes, quando na verdade o Islã começou a trazer a cana-de-açúcar para essa área. Nós não sabemos quando começou aqui o cultivo de
cana-de-açúcar, eu não negaria a possibilidade que até mesmo esse palácio já desde o começo já talvez estivesse ligado com a cana-de-açúcar. Talvez é uma hipótese que com uma pesquisa própria a gente possa descobrir, mas por enquanto, em termos de realmente industrialização, a gente fala do período cruzado. Então aqui dá para ver uma das prensas que Archaeology Robbers, dá para ver, eles tentaram roubar. Isso aqui de basalto, né? Tentaram roubar, tiraram isso daqui, né? Do assento onde isso estava fixo. Então nós sabemos até onde isso estava fixo durante o período cruzado. Agora dá para ver aqui o drama desse sítio. Esse sítio foi vítima de vários terremotos. Essa área, uma área ativa, sismicamente muito ativa. Então dá para ver como a parede leste do palácio, realmente dá para ver o ângulo dela, né? Mas nós sabemos também que o terremoto de 749, esse palácio já existia, também foi afetado, mas o que a gente está vendo aqui provavelmente é posterior. E aqui toda essa pilha de achados foi a forma bem bonita e disciplinada que os arqueólogos dos anos 30 deixaram. Diga-se de passagem, eles deixaram o sítio em 1939. Eles voltaram para a Alemanha com o deflagrar da Segunda Guerra Mundial.